Olá, investidor, seja muito bem-vindo a mais conteúdo aqui do Grupo Space Cash. Estamos iniciando o trabalho aqui para o ano de 2026. Trago novidade para vocês. A gente está com copy da Biggs. A exchange aí está com um patrocínio bacana. É lá no Grupo Space Cash, né? Então, onde eu estou ensinando o pessoal a usar a plataforma, ensinando a usar a estratégia V10, que é uma estratégia conservadora e potencializa capital e futuros. Essa estratégia protege os investidores de pump e dump, ali manipulação que tivemos dia 10/10, que foi um crash no mercado. Estratégia extremamente eficiente para quem quer proteger e potencializar capital. Não é uma estratégia milagrosa, beleza? Então essa estratégia estamos utilizando no Copy Trader. Está disponível o Copy Trader na Biggs aqui na descrição do vídeo, tá? É importante ter o cadastro na corretora, utilizar o link de cadastro e lá no segundo link clicar para seguir as operações do Copy Trade, tá? Então o investidor tem a opção de início copiar as operações que estão abertas e também tem a escolha de entrar apenas em novas operações, tá? Então o resultado do Copy Trade está bem bacana. Tivemos um resultado fantástico aí na última semana, quase 40%, mas estamos aí performando. É uma estratégia conservadora, tá? E como eu disse, ela potencializa capital, diminuindo o risco, tá bom? Essa estratégia eu estou trabalhando com os investidores, os membros lá dentro do grupo Radar Space Cash, onde temos informações, análise, pontos de compra, né? As meme coin que deu bastante oportunidade aí, estamos trabalhando também. E vou estar passando para vocês aqui, né, uma visão minha do mercado sobre a tendência do Bitcoin aqui, para a gente analisar, né, o que a gente pode esperar do Bitcoin nos próximos dias, nas próximas horas, né, e aproveitar a oportunidade. Muitos investidores estão perguntando para mim, né, me mandam mensagem no WhatsApp, Instagram, ali, Telegram, perguntam a minha visão do mercado, né, porque acabou o final de 2025, né, o Bitcoin não voltou para cima dos 100 mil, né, fechou um ano ali próximos aos 35, 86, ficou nisso. Agora está trabalhando próximo ali aos 90.700. Será que a gente vai lá buscar a casa dos 70 mil, como muitos youtubers aí estão querendo arrastar a galera pro short? Ou será que o Bitcoin está criando uma estrutura de tendência de alta? O que a gente consegue observar na microestrutura, né, na formação de movimento do mercado? Uma base interessante, a gente consegue analisar a microestrutura, um ponto em que aonde a formação de tendência ela é uma chave muito interessante para o investidor que faz entradas parciais, e o investidor que busca operar futuros com gerenciamento conservador, aonde ele consegue aproveitar ali toda a oportunidade que o mercado tem a oferecer. E a estratégia V10, o que ela potencializa? Ela potencializa que você inicia uma operação com baixo risco, e depois você potencializa essa operação, retira o seu valor e deixa a operação performar. Então é uma estratégia totalmente diferente do que vocês estão acostumados a ver no mercado. Oferece uma taxa de assertividade fantástica, e o investidor que não tem tanta experiência não precisa de horas de estudo, ele basta entender os princípios básicos que sustentam a estratégia, tá? Então, na base da microestrutura aqui do Bitcoin, no gráfico de 1 minuto, tá? Uma coisa eu vou falar para vocês que é bem importante. A gente consegue observar que as médias, né, aqui, elas estão se cruzando muito, né? Só que um gatilho muito importante é essa aqui, ó. Deixa eu pegar aqui no gráfico de 15 minutos. O gráfico de 15 minutos a gente utiliza muito a IA lá do grupo, né, a Luna, né? Então a base da Luna a gente consegue aqui tá utilizando, que deu um bug aqui no gráfico.
eu mudar o ativo aqui. Vamos colocar no gráfico da Binance. Então a gente vai olhar aqui no gráfico da microestrutura. Vamos ver aqui no gráfico do Bitcoin na Binance. Ó, aqui, essa informação que eu vou passar para vocês, ela se aplica em todos os tempos gráficos, tá? Se eu colocar aqui no gráfico de 1 minuto, eu vou procurar essa informação. O que essa informação me favorece? O preço ele está acima da média de 150 e acima da de 250. Só que eu sei disso, está procurando em 1 minuto. O que isso significa? Significa que esse fechamento aqui que a gente teve agora às 21 horas, ele foi positivo, tá? Então, ele foi positivo. E aqui na microestrutura está performando a tendência sucessora, entendeu? Então, por exemplo, o fechamento, o candle está seguindo a tendência de alta. Se não houvesse um fechamento positivo, o preço estaria abaixo dessas médias. Estaríamos uma referência como? Vamos olhar aqui no 30 minutos. 30 minutos, o gráfico ele está abaixo das médias. Então, na microestrutura aqui, o preço deveria estar fazendo o quê? O preço deveria estar caindo, né? Então, o preço deveria estar caindo e se distanciando das médias. Isso seria um indicativo em que o preço, existe uma intenção do preço continuar em baixa. Só que basicamente a gente consegue observar o que? A gente consegue observar que o preço está tentando trabalhar sobre um movimento que existiu esses dias. Foi quarta-feira, eu acho que ele bateu a máxima aqui em 92. Então existe a possibilidade dele tentar superar as médias. Se ele tentar superar as médias aqui, não significa uma reversão de movimento. Significa que houve uma intenção, né, aqui no mercado de reverter essa tendência de baixa, né? O que caracteriza aqui é uma intenção que o preço pode subir acima dos 94. Como eu digo, ele precisa de um gatilho de validar as referências do 91.500. Observa, ele vem trabalhando muito bem dentro dessa região aqui, tá? As médias pequenas, que são de menores período, 9, 13, elas trabalham muito próximo ao preço. Então elas precisam fazer o que? Elas precisam superar a de 150 para vir buscar de 250. Aí sim, identificar uma intenção de mercado. A gente vai observar como os investidores vão se comportar aqui. Porque mesmo com essa intenção que existe aqui, né, de buscar essa referência do preço, existe um recuo aqui como teve, né? O pessoal está julgando essa referência aqui para baixo, né? Então o gatilho seria essa reversão. Na microestrutura a gente consegue observar que essa intenção, olha que interessante aqui, ó. Basicamente esse cenário aqui que a gente está trabalhando na macroestrutura. Olha, esse cenário aqui, ó. Esse cenário próximo é esse aqui, ó. Teve uma intenção forte de alta, foi abaixo da média, veio buscar abaixo da 150 e o preço, houve liquidez aqui, o preço fez o que? Superou. Aqui, ó, o preço precisa fazer isso aqui naquele tempo que eu mostrei, ó, seguir o movimento. Entendeu? Ele precisa fazer toda essa estrutura dentro das médias. Por quê? Se ele fizer todo esse movimento dentro da macroestrutura sobre as médias ali no gráfico maior, significa o quê? Que as médias de preços estão equilibradas, que o preço tem tendência e liquidez para subir, o preço tem espaço para desenvolver um movimento. Fora isso, o preço não tem estrutura, entendeu? Então aqui no caso, nessa base aqui que a gente está analisando, da macro para microestrutura, o que é favorável para a gente aqui no momento? A gente teve um gatilho aqui, novamente, no gráfico aqui na média de 150 com 250.
que significa que o fechamento foi positivo no diário e há uma intenção de continuidade. Agora, se o preço perder os 90.300, existe uma possibilidade novamente de a gente testar os 87, 86 ali novamente, tá? Nessa toda estrutura. Quando a gente vai olhar a referência de 10 minutos, que é importante observar, a gente consegue observar que o preço está performando acima das médias. E toda essa estrutura de média aqui, o preço está acima da média, está fazendo exatamente o que eu mencionei ali, ó. Então existe uma intenção que o preço pode validar essa região aqui para testar novamente os 92. Entendeu? Eu estou observando alguns grupos, o pessoal tá falando, olha, o Bitcoin vai 70 mil, o Bitcoin vai para 40 mil. Tem espaço para isso? No mercado cripto tudo é possível, né? Então a gente tem uma volatilidade, tem uma dinâmica que é muito agressiva, né? Quando se trata de cripto. Mas os indicadores básicos, eu estou usando aqui 5 média e um MACD. Os indicadores básicos estão gritando, olha, não fica abrindo short, entendeu? Eu estava acompanhando um grupo, o cara estava abrindo short, arrastando a galera pro short, o Bitcoin subiu. Aí chegou lá, não, vamos dobrar a operação. E se o mercado ele segue, né? Vão ser todos estopados, né? Ou liquidados, né? Então, aqui na base da estrutura, a gente tem uma referência importante que o mercado está desenvolvendo. Agora vamos observar no gráfico de 2 horas. O que a gente tem de base aqui? No gráfico de 2 horas, observa esse gatilho aqui, ó. Quando o mercado decidiu não testar mais os 80 mil. Vamos observar o comportamento das médias, ó. Olha que interessante. A média de 50, ela foi buscar a de 150, validou a de 200, o preço fez o que? Seguiu o movimento. Quando o preço perdeu de 50, foi buscar liquidez na onde? Foi buscar liquidez nas duas principais maiores médias. É natural às vezes ter um preço perder as duas, né? Quando o preço perde essas duas principais, às vezes ele volta muito rápido, às vezes a gente tem um gatilho de entrada nessa região. Por isso que as entradas parciais, com a estratégia V10, pega visar esses pontos, né, de entrada. E quando o preço se distancia muito das médias, as menores elas fazem o que? Elas indicam que a tendência foi perdida, aonde o preço vai dar oportunidade para buscar elas. Isso gera o que? Gera a oportunidade de fazer scalp, né? Mas é uma região extremamente perigosa. Por quê? A gente tem uma referência aqui em que a gente teve um gatilho, né, de reversão. Aqui a gente teve outra confirmação, né? Aqui foi o principal gatilho, né? Aqui foi a base aonde o mercado indicou que aqui seria uma base forte de liquidez, né? Aqui na frente ele validou essa região. Aqui na frente, logo à frente, confirmou a validação dessa região. Olha que interessante. E o preço está trabalhando no que? O preço está trabalhando numa tendência de baixa aqui? Não. Está claramente nítido aqui que a gente está trabalhando numa região de liquidez ascendente. A gente não tem uma tendência definida, mas tem investidores jogando o preço para cima nessa região, tá? O preço tentando jogar o preço para cima nessa região. E aqui a gente tem novamente as médias de 50 cruzando acima, indicando equilíbrio na média de preço no diário, tá? Dentro do gráfico de 2 horas. Então existe uma possibilidade muito grande do Bitcoin testar os 94, até trabalhar na referência 96 e tentar buscar ali os 98, 100 mil dólares, buscar testar ali os 104, que também é outro cenário que precisa ser analisado, né, dependendo do fluxo de liquidez do mercado. Mas quando se trata aqui do gráfico de 4 horas, fica bem interessante
Por quê? Ó, o preço, ele fez uma estrutura muito interessante aqui, como eu mencionei agora, no gráfico de 2 horas, né? A gente consegue observar exatamente isso, ó. Deixa eu abrir mais a escala. Ó, a gente consegue observar isso. Aqui tá nítido que o preço vai ter uma volatilidade, né? Tem uma volatilidade muito grande, porque o preço está testando os limites dos equilíbrios, né? Por exemplo, o que tem pra gente para comprar? O que tem de investidor vendendo? Então tá nessa briga de touros e ursos, né? A gente consegue ver nitidamente as médias de 150 cruzando com a de 250. Aqui, né, foi um gatilho favorável. Aqui foi um gatilho favorável. Que o preço também teve um desenvolvimento bacana, né? Um gatilho favorável. Só dessas duas médias se cruzado e a de 50 até se mantido acima. Agora, o que está acontecendo aqui na frente? Né? O que está acontecendo aqui na frente? Está acontecendo aqui na frente basicamente o mesmo que aconteceu aqui atrás, ó, nessa microestrutura. O preço precisa validar ela. Então, se o preço validar aqui a de 150, nesse caso, e não perder a 87, o preço tem estrutura. Se eu consigo colocar um Fibonacci aqui, vamos ver. Ó, vamos ver aqui que base que dá aqui. Deixa eu ver se é essa aqui. Ó, como é a estrutura básica, né? Manter padrão da configuração. Mas a gente consegue ver nitidamente que se o preço se manter nessa região dos 167 mil dólares, o preço tem projeção de primeiro estágio, os 98 mil dólares. Segundo a referência de 2.618 de Fibonacci, os 104 mil dólares. O que isso significa na estrutura do mercado? Significa que o mercado ele está trabalhando numa estrutura para voltar para a tendência, olha que interessante, para a tendência do crash do dia 10/10, onde o Bitcoin saiu dos 120 mil e veio buscar os 101 mil dólares, tá? E a partir dali esse cara deu uma tendência de baixa. Então aqui pode ser o feeling, né, o ponto de gatilho do ano de 2026. Ah, mas tem estrutura para baixo. Se o mercado reverter isso, para onde a gente vai? Tem referência para buscar os 70 mil dólares? Como os investidores aí estão falando? Vamos lá. A referência de 3.618 de Fibonacci, a gente tem a referência dos 75.768 dólares. A segunda referência de 2.618 de Fibonacci, a referência aos 85.500. Então assim, existe uma referência que ela busca a referência de 4.23 de Fibonacci. Ela é uma referência interessante, que ela indica a referência dos 72 mil dólares como base, né? Caso o Bitcoin perda os 80 mil dólares, existe essa referência. Mas a gente consegue observar na microestrutura que de fato não é isso que está acontecendo. E quando a gente coloca aqui o Fibonacci, nosso amigo Bonácio aqui, a referência de projeção máxima volta o Bitcoin para 112. Entendeu? É uma referência interessante. Sobre o contexto geopolítico que está acontecendo no cenário, a gente está tendo um marco histórico na prata e no ouro. Então o Bitcoin nunca ficou para trás da valorização do ouro. Entendeu? Nunca. O Bitcoin sempre teve uma largada à frente, né? E o ouro e a prata têm uma valorização muito grande. Então essa estrutura aqui, né, que está se formando, é interessante, né? Aqui a médio prazo, para fazer posições parciais com gerenciamento bem acirrado, né? Porque é um cenário ainda que está em validação e desenvolvimento. O meu ponto de vista, pelo
meus estudos, minhas bases, posso estar errado, é que o preço vai trabalhar nessa região entre 94 e 90 mil e vai buscar os 97 a 102 mil, tá? Um pico máximo aqui os 104, entendeu? Depois desse cenário, eu calcularia um cenário próximo a isso, ó. O Bitcoin vem, testa aqui os 98, precisa validar a região de Fibonacci, de 1618, precisa testar os 104. Então a gente faz uma bela estrutura de formação do ângulo N, entendeu? Essas médias que elas vão se cruzar novamente, a de 150 com a de 250, acredito que não agora. Porque se elas se cruzassem agora no gráfico de 4 horas, seria uma confirmação já de imediato. A gente já teria uma reação muito positiva do preço aqui, que a gente já teve, tá? Esse movimento aqui, certo? Mas se elas se cruzassem agora, o preço teria uma reação explosiva do preço, uma reação explosiva. Então eu acredito que ela vai fazer esse tipo de movimento aqui, ó, esse tipo de estrutura, ó, contornando o preço, né? Contornando o preço até que ela vem dando estrutura para a base do preço. Ela vem contornando a base do preço. Se ela fizer isso aqui nos 98 mil dólares, aí começa o jogo. Aí começa um rally de alta. Aí pra onde a gente vai? Toda essa projeção aqui do 106 aos 94, se a gente dobrar ela, vai lá dar por 120 mil, 116, né? Então ali seria uma reversão. Só que eu acredito que o preço vai trabalhar de uma forma cansativa. Vai mastigar os caras que estão operando extremamente alavancado. Vai fadigar esse pessoal, entendeu? Por isso que a estratégia V10, né, é uma estratégia eficiente para esse tipo de cenário, beleza? Agora deixa eu ver se consigo passar para vocês a minha visão sobre a BNB. Tá, deixa eu ver aqui. Bom, a minha visão para o ativo BNB. A BNB é um ativo lento, né? Às vezes performa muito bem. A BNB no gráfico de 1 hora, ela deu reversão. Olha que interessante. Ela deu reversão aqui nos 835. Depois dali só tendência de alta, né? Aqui ela tá validando esse movimento de alta. Ela perdeu. Ela perdeu essa tendência aqui no 930. As médias estão trabalhando novamente com acumulação para seguir o movimento de alta. Próximos 960, 950. Tudo vai depender da confirmação que ela vai fazer aqui, né? Aqui. Por quê? As médias deram gatilho aqui em 840, 850. E a partir dali, olha que interessante se isso acontecer no Bitcoin. A gente não vê nenhum youtuber falando isso, né? Porque os caras só querem meter short. Short é mais fácil vender, né? É mais fácil. Né? Mas o cenário do mercado tá mudando. Então a gente tem que ficar atento a essa realidade. Deixa eu ver se eu consigo pegar a régua aqui. Que esse programa é diferente. Ó, depois do gatilho, o ativo valorizou 11%. Então, por exemplo, não funciona. É só você pegar essa ferramenta e medir. Comparar o percentual depois dos gatilhos. Entendeu? Depois do gatilho. Tem gatilho de baixa? Tem, mas eu não vou falar isso sobre esse vídeo agora. Esse vídeo é para responder as perguntas dos investidores que estão acompanhando o meu trabalho, estão acompanhando o COP. Estão buscando informações aí para 2026. No gráfico de 4 horas, né, que a gente tem aqui um cenário um pouco à frente do Bitcoin, eu diria. Porque a BNB está validando o movimento aqui. Então, se ela pegar todo esse movimento e projetar para cima, aqui seria uma referência interessante. 1.050 dólares. Ah, você está falando merda, a BNB não vai subir tudo isso? Vamos aguardar. Porque
ela tá performando esse movimento. Se ela dobrar esse movimento, ela chega aos 1000. Próximos 1000, aqui é 980, 990, entendeu? Então aqui seria um ponto interessante, tá? A gente tem base do MACD, que tá muito interessante também, favorável, e é um ponto forte aqui para analisar entradas a médio e longo prazo. Não é informações para você ficar rico da noite pro dia, entendeu? É informação para você analisar com seus estudos, chegar às suas conclusões e aplicar um gerenciamento conservador, beleza? E se você quer participar do COP, vai ter o link na descrição aí do vídeo. É importante ter conta na Biggs, né? Lembrando que se usar o link de referência indicado pela Biggs, tem muito desconto aí nos produtos, né, do Space Cash. E o COP, né, é o valor mínimo para iniciar o COP é $20, tá? Então você consegue investir no COP, iniciar o COP a partir de R$100, você já consegue iniciar as operações. E a Biggs dá bônus, né, vouchers ali para você participar do COP também, beleza? Muito obrigado pela atenção. Deixa o like nesse vídeo, seu comentário para dar engajamento para novos conteúdos, beleza? Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.